Graça e paz a todos, uma boa noite, um ótimo domingo, sejam todos bem-vindos a mais uma live abençoada da parte de Deus. Espero hoje aprendermos cada dia mais do Senhor. E o tema da nossa mensagem de hoje é graça, sacrifícios ineficazes. Amém? Hoje nós vamos aprender a esse respeito. Domingo que se passou, né? Foram 2 finais de semana, não foi possível estar transmitindo a vocês a live, mas hoje, graças a Deus, o Senhor trouxe esta mensagem a cada um de nós para que assim a gente possamos ouvir e aprender. Mas antes de eu começar, deixa eu mandar graça e a paz para os nossos amados irmãos que nos assistem, tanto no sábado como as lives aos domingos, quando é transmitida. Um abraço aí a meu irmão Cido, que tem sempre cobrado. Um abraço aí, meu amigo, para você e toda a sua família, sua esposa Cineide, sua filha Gaeli, que todos da sua família sejam alcançados pelo Evangelho da Graça, assim como muitos já foram e continuam sendo alcançados. Amém? Também mandar graça e a paz para todos os nossos amados irmãos que nos acompanham lá na Tapera, na Santa Rita, no Riacho, em São Paulo, em Goiás, na Catinguinha, em Petrolina, enfim, em todas as localidades, como aqui também na nossa cidade, Sobradinho. Que Deus continue abençoando a todos vocês que têm nos assistido. Amém, amados? Sem exceção, não vou citar nomes aqui para não alongar muito o tempo, não tomar o tempo de vocês. Amém? Então, graça e paz a todos, sejam todos abraçados pelo Ministério Nova Sião, que Deus encha cada um de vocês de todo o amor, de toda a alegria, de toda a felicidade, amém? Também mandar um abraço bem forte para os nossos irmãos lá em Curral Velho, meu irmão Reginaldo, minha irmã Patrícia, meu irmão Expedito e todos os outros amados irmãos que têm nos acompanhado no grupo Conhecendo a Graça. Amém? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui a palavra de Deus. Você que trouxe uma Bíblia, abra aí no livro de Hebreus, capítulo 9, nós vamos ler do 1 ao 10. Amém, amados? Para a gente entender, compreender e entender. Como falei, o tema da nossa mensagem de hoje é graça, sacrifícios ineficazes. Amém? Então, nós vamos aprender e vamos falar a esse respeito. E já entrando nessa questão, sabemos que hoje, amados irmãos, tem muitos por aí que querem viver desta forma, como judeus, como se fossem judeus, como se fossem sacerdotes, fazendo sacrifícios e mais sacrifícios ineficazes. Sacrifícios esses como subida nos montes, orando bastante, né? Buscando a Deus nos montes. Sacrifício ineficaz. Fazendo campanhas, propósitos, não é isso? Votos com Deus. Todas essas coisas que estou te falando são sacrifícios ineficazes. Nós vamos ler aqui no livro de Hebreus e vou mostrar a você como funcionava naquela época. Só que hoje, amado, se abriu um espaço para quê? Para que um novo e melhor pacto, uma nova aliança fosse estendida. Para quê? Para que o povo abra a mente e tenha o conhecimento pleno da palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender a esse respeito. Você que tem aí participado, né, de campanhas, de propósitos, de votos, de círculos de oração, de busca pelo Espírito Santo, de subida ao monte, jejuns e mais jejuns, e nada acontece. Por que não acontece? Porque, amado irmão, sacrifícios ineficazes. Todo sacrifício que foi válido e aceito foi o de Cristo. Esse sim
é o teu sacerdote. Este é o teu sumo sacerdote. Teu sacerdote não é aquele que te põe as mãos sobre a cabeça para orar e diz assim, eu vou orar e o mal que você estiver vai sair. Mentira, amado. Uma pessoa dessa se faz mentiroso e ainda mente para os outros. Amado, não tem como você impor as mãos sobre alguém e dizer assim, eu vou orar e Deus vai atender a minha oração e você vai ser curado. Infelizmente não funciona dessa forma. Amém? O milagre acontece na vida daquele que crê, na vida daquele que tem fé. Se você tem fé, então Deus vai operar na sua vida, mas no tempo dele. E não como as pessoas imaginam que seja. Amém? Então, todas essas coisas que te falei, nós vamos aqui agora na palavra para ver como era que funcionava, como as pessoas hoje querem viver. Aprenderam da maneira errada, como um dia também eu aprendi assim, amém? Eu já fiz campanha, já fiz propósitos, já participei de lava-pé, e um monte de propósitos e campanhas já participei. Todas elas ineficazes, amém? Já fui em monte, já subi bastante, já busquei o Espírito Santo de madrugada pelas manhãs, sem saber que o Espírito Santo de Deus está em mim, está em você, e não precisa você buscar por ele. Por quê? Porque ele já está em você. Amém? Outra coisa terrível que até hoje é feito é essa questão, amado, de tirar 10% do seu salário. Isso aí fiz muito. Outra questão terrível, sacrifício de tolo ineficaz que não vai ter serventia nenhuma. Comer pão e beber suco, que é a famosa Santa Ceia dos homens. Mais um feito doutrinal do homem, criado pelo homem para quê? Para tirar proveito da situação. A cada segundo domingo do mês, muitas denominações trabalham nessa forma, nessa área, em fazer a Santa Ceia, a qual Jesus fez a Páscoa com os seus discípulos. E o nosso Cordeiro Pascual já foi imolado, foi Cristo. E hoje ele vive. Obrigado, minha esposa. E hoje ele vive. Amém? Hoje ele vive e não precisa que você faça nada, sacrifício nenhum. E muitos até vão perguntar, e qual é a obra de Deus que nós devemos fazer? Amado, a obra de Deus é simples. É crer naquele a qual ele enviou. Quem? Cristo Jesus. É simples, amado. Será que é difícil? Não é. Amém? É simplesmente crer. Amém? Então, vamos ler para a gente entender como funcionava antigamente e como hoje as pessoas querem trazer isso para dentro do meio cristão. Amém? E nós estamos aqui para isso, amado, para esclarecer, mostrar a palavra viva e eficaz e que ela faça fluir na sua vida, que você não se sinta preso a homem nenhum. Você tem que se agarrar em Cristo. Esse sim pode fazer algo por você. Amém? Então vamos ler. Nós vamos ler do 1 ao 10. Amém? Você que tem uma Bíblia, me acompanhe. Hebreus capítulo 9, no versículo 1 até o 10. Vamos lá? Vamos ler? E lembrando, amado, nós estamos aqui para perseguir a quem quer que seja, ou quem se intitula pastor, ou tem algum cargo, ou exerce qualquer função dentro do sistema religioso. Longe disso, nós não estamos aqui para isso. O Ministério Nova Sião, amado, é um ministério formado por Deus. Somos o corpo de Cristo e fazemos um culto racional. Nos reunimos como igreja de Cristo para um culto racional. Amém? Nós não temos o espaço entre quatro paredes, como muitos têm, como casa de Deus. Vamos à igreja de Deus, vamos orar na igreja. Não, a igreja são vidas. Nós somos a igreja de Cristo. E quando estamos reunidos
formamos o quê? O corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Amém? Então vamos lá. Vocês não fiquem magoados, não fiquem chateados, mas essa é a verdade. Graças a Deus. Então vamos ler. Ora, naquele primeiro acordo entre Deus e o seu povo, havia normas para adoração e havia uma tenda sagrada aqui na terra. Dentro deste lugar de adoração havia 2 compartimentos. Versículo 2. O primeiro continha o castiçal de ouro e uma mesa com os pães sagrados. E em cima está a parte da tenda, chamava-se o lugar santo. Então entenda uma coisa. Aqui no Velho Pacto, eles tinham um local para adorar a Deus. E era chamado de lugar santo. Amém? Entenda que este pacto era o primeiro. Amém? Vamos adiante. Versículo 4. Neste compartimento havia o altar do incenso, todo de ouro, e um caixão de ouro, chamado a Arca da Aliança, inteiramente coberta de ouro puro por todos os lados. Dentro da arca estavam as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, escritos, um jarro de ouro com um pouco de maná e a vara de Arão que floresceu. Versículo 5. Em cima da arca de ouro havia estátuas de anjos, chamados querubins, as sentinelas da glória de Deus, com suas asas estendidas por cima da cobertura de ouro da arca, chamada o propiciatório. Mas basta destes pormenores. Versículo 6. Bem, quando tudo estava pronto, os sacerdotes entravam e saíam do primeiro compartimento. Às vezes que queriam fazendo seu trabalho, mas somente o supremo sacerdote entrava naquele compartimento, mais interno, apenas uma vez por ano, completamente só, e sempre levando sangue que ele salpicava sobre o propiciatório, como uma oferta a Deus, para cobrir seus próprios erros e pecados, e os erros e pecados de todo o povo. Olha só, amado, não é interessante? Hoje não se é diferente. O que mais nós vemos são pessoas tentando fazer isso. Sacrifícios e mais sacrifícios ineficazes. Sacrifício de tolo. Hoje, a pessoa que se intitula pastor, ele não é um sacerdote. Amém? Quando ele diz a você que vai impor as mãos sobre a sua cabeça e fazer este ritual, como se ele fosse um sacerdote, ele está anulando o feito de Cristo na cruz. E toda pessoa que se sujeita a isso, a orar ao outro com a mão sobre a cabeça, ele está dizendo que o que Cristo fez por ele não teve serventia nenhuma, que a oração do homem é mais propícia do que o sacrifício de Cristo. Graça e paz, a irmã Lívia aí chegando, assistindo aí a nossa live. Deus continue lhe abençoando. Amém? Então, continuando o versículo 8. E o Espírito Santo
utiliza tudo isso para nos mostrar que, sobre o sistema antigo, o povo comum não podia entrar no Santo dos Santos enquanto ainda estivesse em uso o primeiro compartimento e o antigo sistema que ele representava. Olha só, amado. Então, enquanto não chegava ali a segunda e melhor nova aliança, então aquele primeiro pacto estava ali em vigor, estava ali tendo a sua força, mesmo ali por um pouco de tempo. Versículo 9. Isto tem um ensinamento importante para nós no dia de hoje. Por quê? No sistema antigo, ofereciam-se e davam-se sacrifícios, porém, estes não conseguiam purificar o coração do povo que os oferecia. Olha só, amado. Sacrifícios eram feitos ali, sangue de cordeiro, de touro, de bezerro, todos esses sacrifícios que eram feitos naquele primeiro pacto, naquela primeira aliança, mesmo tendo a sua glória, mas não podia mudar nada. Foi preciso que um sacrifício maior fosse feito. Foi preciso que um sacrifício maior fosse oferecido. Quem é esse sacrifício? E por que esse sacrifício? Amém? Por que, amado? Porque era necessário. As leis foram dadas, porém, aquele povo não conseguia cumprir. Não cumpriram e outra, ainda fizeram mais. Quando aquele que foi prometido a eles, ao judeu, ao hebreu, aqueles a qual a promessa foi feita que viria o Messias, o libertador, eles não o aceitaram, não o receberam. Como hoje o que mais nós vemos dentro do sistema religioso, dentro dessas igrejas, que a gente vê placa por tudo quanto é canto, são homens intitulando homens e homens honrando a homens e esquecendo do Criador. E o nome de Jesus só é mencionado na hora de ganhar algum dinheiro. São homens criando coisas da sua mente, escrevendo, vendendo livro, revistas, CDs, DVDs, tudo com a palavra de Deus, e ainda diz assim: esse é o trabalho que Deus me deu. Amado, pregar não é emprego. Pregar o evangelho de Cristo não é emprego e nem meio de ganho para homem nenhum. Infelizmente, nós vemos homens, e não são poucos os ministérios, eu vou falar assim para ser mais leve. São homens com ministérios, um aqui, outro ali, para tirar proveito da situação. Ganhando dinheiro, fazendo fortuna com o nome de Cristo. Aonde Jesus só entra como protagonista no final deste escudo. Mas o tempo todo é falando da vida financeira, é falando dos grupos, é falando de todo tipo de campanhas, de propósito, de oração, de círculo de oração, de subida de monte, de jejuns. Mas Cristo, a qual tem que ser mostrado às pessoas verdadeiramente como é Jesus, não é mostrado. Pessoas são enganadas, são ludibriadas direto, todos os dias. Aí coloca um louvor, louva a Deus, até se enche ali de alegria, mas quando chega na parte financeira, as pessoas se entristecem. Por quê? Porque Deus não está nesse negócio. E todo homem, amado irmão, que vive do suor dos outros irmãos, este é um preguiçoso.
preguiçoso, terrível, que prefere viver às custas dos irmãos, preferem viver no luxo, e quando um daqueles menos favorecidos precisa de uma ajuda, não é ajudado. Infelizmente, essa é a verdade de muitos. E eles dizem, cuidado com esses pregadores no YouTube, no Facebook, pela internet. Claro, muito cuidado mesmo. Por quê? Porque o proveito que eles estão tirando, amado, está sendo cortado. Como diz no popular, o peitinho está secando. Não é assim? A esses homens, amado, de nomes renomados, diz assim: mas se você não tirar 10% do que é seu, o devorador vai entrar na sua casa, na sua família, vai fazer uma desgraça só. Amado, não acredite. Eu digo para você que Deus só tem pensamentos de maravilhas ao seu respeito. E Ele não precisa de dinheiro de homem. Quem precisa de dinheiro somos nós. Amém? Deus, e o Deus do sistema, né? O Jesus do sistema religioso é que precisa de dinheiro. Por quê? Porque é um Jesus fraco. É um Deus fraco. Por que é um Deus fraco? Porque as pessoas vão até lá, pede e nada recebe. Por quê? Por que não recebe? Porque é um Deus de barganha. É um Deus de troca. Eu oro, Ele me abençoa. Se eu levar uma boa oferta, eu vou ser abençoado. Se eu não levar nada, eu estou fora do jogo. É desse jeito Deus do sistema. Mas o Cristo, a qual eu estou te mostrando, é um Cristo amoroso. Cristo justo. Não é só amor, é justiça. E a justiça que Deus tem para você, amado. O fardo é leve e o jugo é suave. Aí as pessoas, amado, se entristecem por quê? Porque muitas vezes não tem nem o que comer. Aí é lançado uma campanha, um propósito, e diz: olha, eu quero todo mundo participando dessa campanha, desse propósito, vai ser tremendo. E quem ajudar com mais, vai ser mais abençoado ainda. Amém? Amado, como nós estávamos falando, Deus, Cristo ressuscitado, Ele não está preocupado com nenhum real seu, com quanto você vai contribuir, com quanto você vai deixar de oferta em qualquer lugar que seja. Mas eu penso assim: se eu posso tirar 10% do meu salário e levar na mão do homem que se intitula pastor, eu não posso pegar esses 10% que eu posso tirar do meu salário, fazer uma compra e dar a uma família carente que realmente necessita? Nós estamos vendo aí tragédias e mais tragédias. Aqui no Brasil, a cidade de Porto Alegre, né, a capital, está um caos. Será quantas desses ministérios poderosíssimos, riquíssimos, milionários, quantas famílias vão ser alcançadas com o dízimo dos outros? Quantos vão ser apanhados? Quantos vão receber uma cesta básica? Aí eles: não, a gente faz, mas não divulga. Mentira, mano. Mentira que eu digo a você que já participei, passei 10 anos dentro de um ministério como esse, e digo a você que era venha, e ao vosso reino nada. Amém? As pessoas chegavam precisando de ajuda, o que recebia era um não. E tinha como doar, como até se quisesse dar, tome aqui, leve para você, faça o que quiser, mas não dava. Por quê? Porque era um Deus fraco. O Deus que eles servem era um Deus fraco, um Deus injusto. Não era o Deus de amor, o Deus de paz, o Deus de alegria. Amém? Então, amado, você tem que ter essa consciência. Deus, ele não é servido por homens. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Que Deus, no céu não entra carne e sangue, nem Deus precisa do dinheiro de ninguém. Aí eles dizem: mas quem vai pagar a luz, o aluguel, a água do ponto que a gente estamos? Quem é que paga a água da tua casa? Não é tu? Quem é que paga a energia? Não é você?
Então o que acontece, amado? Quando você for num local, tanto ele seja alugado ou particular, ou seja, templo próprio, físico, né? Porque o templo de Cristo são vidas. E essa pessoa diz, não, mas você tem que trazer, que é para a gente pagar, e você faz essa pergunta. Por acaso, Deus lhe mandou você alugar algum lugar para falar do nome dele? Amado, vamos lá, vamos voltar ao passado. Olha só, no começo dessa jornada, muito antes, nós vamos falar dos reis. Deixa eu só esclarecer, abrir sua mente aqui um pouco. O povo de Israel vivia uma vida maravilhosa, viviam uma vida próspera, muito rica, abundante. Mas chegou um dia que o povo se cansou, não queria mais Deus como o Deus deles. Irmão José, o senhor está doido? Como o senhor diz isso, como diz isso? Chegou um tempo do profeta Samuel, daquela época dele, que ele trazia o recado de Deus àquele povo, e o povo oravam a Deus e consultaram a quem? A Samuel. E o que acontece? Consultando a Samuel, eles disseram, Samuel, nós queremos que você fale com Deus, porque nós não queremos mais viver assim. Todas as outras cidades têm um rei, só não Israel. Olha, amado, que tristeza. Todas as circuncidades vizinhas tinham um rei. Mas Israel tinha o rei dos reis, amado. Aonde eu quero chegar com isso? Preste bem atenção. Olha só o tamanho da incredulidade e a religiosidade desse povo. Eles tinham o rei dos reis ao seu favor. Tudo quanto era pedido era concedido. Eles disseram, nós queremos um rei para reger as nossas vidas e a gente depender deste rei. E Deus o concedeu, ouviu a oração e disse, Samuel, este povo está me rejeitando. Este povo está querendo um rei carnal. Não fique triste, Samuel, porque não é a você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. E eu lhe digo, Samuel, que isso vai fazer mal a eles mesmos. Olha só, falando como se Deus tivesse falado essas palavras ao profeta. Aonde eu quero chegar? Então os tempos se passaram, ungiram a Saul como rei. Você conhece a história e daí a coisa começou a ser diferente. No começo, 1000 maravilhas. Depois o rei entra em uma decadência terrível, aonde ele passa a fazer a sua própria vontade, os seus próprios desejos, como é o homem hoje. E onde eu quero chegar? Nós vamos chegar lá. Então passa-se o reinado de quem? De Saul. E chega a Davi, onde você conhece a história. E Davi, como rei, olha só de onde começou a se concluir o plano do tabernáculo, do trono, do sacerdocismo, onde começou por Davi. Davi disse, intentou no seu coração e disse assim, profeta, eu tenho um sonho a realizar e eu quero, antes que eu parta, eu quero construir uma casa para Deus. Olha só de onde começou o templo físico. Daí para frente, a religiosidade como tomou de conta. Então, Deus concedeu, porque era propósito de Deus para ver até onde esse povo ia. E se concluiu o desejo do coração de Davi. Mas o que acontece? Deus mandou a resposta, não era assim? O profeta vinha, trazia o recado de Deus e transmitia às pessoas.
Então o profeta ouviu a Davi, levou o desejo dele a Deus, e Deus retornou a resposta e disse ao profeta: diz ao meu servo Davi que prepare todos os utensílios que vai ser usado na minha casa. Mas diga a ele que ele não irá construir uma morada para mim, porque ele derramou muito sangue. Você conhece essa história. Olha só. Então, concluindo a história, Salomão reina em lugar de Davi, constrói um templo maravilhoso, lindo, perfeito aos olhos dos homens. E lá, como eu estou te dizendo, acontecia essas coisas. O templo, vamos imaginar, já formado, e lá acontecia tudo isso. Sacrifícios e mais sacrifício, votos, propósito e outras coisas mais. E hoje não é diferente, amado. Homens se intitulando como pastor e ungindo a outros. E diz assim: nós vamos ungir o irmão fulano a isso, vamos ungir o irmão a presbítero, depois a isso, depois aquilo, evangelista, e aí vai. Mas tudo isso, amado, ineficaz. O templo não está de pé. Amém? Essa fala de Paulo aqui, no livro de Hebreus, foi no ano 69, amado. Imagine, de 67 a 69, até que chegasse a justiça de Deus no ano 70 sobre aquele povo. Amém? Então, amado, tenha isso em mente. As pessoas estão vivendo presas, tirando do seu sustento para sustentar esses homens se ostentarem. Amém? Ficar se ostentando. Então, se você está dentro de um sacrifício de tolo como esse, saia fora. Pode sair fora e lhe diga a você que o Deus que você está servindo é um Deus fraco. Não é o Deus maravilhoso, não é o Deus vivo de todo amor, de toda glória, cheio de graça. Amém? Um Deus próspero, que é dono do ouro, da prata e tudo que no mundo há. E nos deu. Amado, você quer coisa melhor do que essa? Deus nos deu como herança? Não, amado. Nós não herdamos, nós passamos a ser proprietário de todas as coisas que Deus nos deu. Olha só que planeta maravilhoso, que terra maravilhosa. Tudo nessa terra, tudo que é, como tem até uma música, né? Tudo nessa terra que se planta dá. E é verdade, amado. Nós vivemos prosperamente, tem tudo que a gente quiser, a terra tem. Mas as pessoas não conseguem enxergar. As pessoas muitas vezes, amado, preferem ouvir o que os outros têm e fazer o que os outros mandam, fazer propósitos, fazer sacrifícios, campanhas, jejuns. Mas não se lembra, amado, que pode ir diretamente a Deus e fazer a sua oração. Que a palavra nos ensina o quê? Entra dentro do teu quarto, ora, fala com Deus. Amado, você não precisa me pedir oração, não. Ô, irmão José, ore por mim, irmão José, eu estou passando um momento difícil. Sim, não vamos deixar de orar um pelos outros, mas eu não posso interceder a Deus por você e dizer assim: Deus, visita, vai lá, Deus, a irmã me pediu oração, eu quero que o Senhor... Eu quero? Aí Deus vai dizer assim: como que você... Quem é você? Quem é você para me pedir algo? O que é que você faz diferente dos outros? Olha só, tá vendo, amado, como é as coisas? Amados, nós temos que ter esse entendimento. Se alguém um dia pedir oração a você, você diz: irmão, temos que orar sim um pelos outros. Isso aí é bíblico, e nós temos que orar uns pelos outros, mas não dessa forma, como muitos pensam e acham que está certo. E diz assim: irmãos, vamos se reunir, vamos fazer aqui uma corrente de oração, e o mal que tiver na vida dessa pessoa vai cair por terra, e essa pessoa vai... Amado, sinto muito te informar. Desculpe, eu sei que tem muitas pessoas que gostam, né, de fazer esse tipo de coisa, mas não é assim, amado.
A oração é bom, edifica, alivia, mas se alguém estiver enfermo e Deus não aprover ter misericórdia, não é a sua oração que vai mudar os planos de Deus. Se aquela pessoa está passando por algo, se for para a vida, vai viver. Se for para a morte, vai morrer. Não tem oração de homem nenhuma que mude o que Deus quer fazer na vida de quem quer que seja. Já falei para vocês e volto a dizer, nesta terra que nós vivemos, todo homem tem uma garantia. Igual um aparelho como esse, né, que nós estamos aqui, eu falando com você e você do outro lado me ouvindo. Esse aparelho que estou usando, ele tem 1 ano de garantia. E o homem, qual o tempo de garantia do homem? Segundo a Bíblia, 70 anos o homem vive bem, cheio de vigor, de força, sem contar as enfermidades que aparecem. De 70 para frente, a Bíblia diz que são cansaços e enfados. E quando chegar o tempo do fim do homem? Nunca, mano. O homem é eterno. Agora eu te digo mais, a tua matéria vai chegar o tempo, um prazo de validade, que a tua carne irá tombar. Amém? E você volta ao pó e o teu espírito volta a Deus, porque já pertencia a Ele. Amém? Então, abra a mente, pega a visão. Versículo 10. Pois o sistema antigo travava somente de certas cerimônias que alimentos come e bebe, regulamentos sobre a maneira de eles se levaram e regulamentos sobre isto, aquilo. O povo tinha de guardar estes regulamentos que o ajudariam a sustentar a situação até que Cristo viesse com um novo e melhor caminho da parte de Deus. Olha só, amado. Essas ordenâncias, esses mandamentos vieram até aquele povo para quê? Para que Cristo fosse mostrado a eles, até que Jesus viesse com um novo e melhor caminho. E assim foi. Mas não acaba por aí não, amado. Olha só. Abra aí a tua Bíblia, ainda no livro de Hebreus. Só que agora, no Hebreus capítulo 11, no Hebreus 10, Hebreus 10, no capítulo 11 ao 14. Leia comigo. Vamos ler. Amém? Segundo o antigo acordo, os sacerdotes permaneciam diante do altar dia após dia, oferecendo sacrifícios que jamais podiam tirar os nossos pecados. Nosso não, né, amado? Porque nós já nascemos abençoados. Nós não nascemos com o pecado daquele povo e nem nascemos com pecado algum. Porque Cristo, o sacrifício vivo que desceu à terra, olha para mim e para você e vê um espírito aperfeiçoado. Amados, eu quero que você entenda isso. Quando falamos que não temos pecado nenhum, amém? É no espírito, amém? O nosso espírito, o espírito que está dentro de nós é aperfeiçoado. O sacrifício vivo de Cristo dentro de nós. E o que é que acontece, irmão? Aí eu te digo, são obras da carne. É diferente de pecado, amém? Você faz, você paga. Você cometeu algum erro na sua carne, se retrate, mude e então você terá paz. Mas não impute como pecado, como as pessoas dizem bem assim. Não, mas é pecado sim, porque o pecado foi imputado na carne. Mas o pecado daquele povo, amado, não é como vocês enxergam hoje. A pessoa vê uma mulher toda pintada de isso e aquilo, aí já diz, assemelha a um monte de coisa. Essa daí tá cheia de pombagira, tá cheia disso, daquilo.
Nem sequer existe, amado, isso na Bíblia. Bem lembrar desse ponto, porque as pessoas acham, né? Assemelha quando a carne de alguém está ativada, eles não, fulano está com tranca-rua, com Zé Pilintra, com sete facadas, com pombagira, com chumirim, com Cosme Damião, e aí vai. Te digo que isso são ineficazes, são coisas inexistentes que só acontecem na mente de quem? De quem não tem olhos iluminados e nem mente iluminada. Amado, digo para você que nada desses nomes que falei para você não encontra na Bíblia e nem vai achar em outro lugar. Só na mente das pessoas, na mente daqueles que crê, que deixam de crer no Deus vivo, um Deus poderoso para acreditar em obras de feitiçaria, que isso é obras de quem? Da carne. Isso está escrito na Bíblia, irmão? Tá. Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 em diante. Amém? Então, amados, abra sua mente. Tenha curiosidade em aprender. Não fique dependendo dos outros. Amém? Versículo 12. Mas Cristo entregou-se a si mesmo, a Deus, pelos nossos pecados, daquele povo lá, né? Como um único sacrifício, de uma vez para sempre. E depois se assentou no lugar de maior honra, à direita de Deus. Perdão. Está vendo, amado, como é as coisas? Versículo 13. Esperando que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, pois por meio daquela oferta única, ele tornou perfeitos para sempre aos olhos de Deus todos quanto ele está santificado. Está vendo, amado? Nos aperfeiçoou ou não? Sim, amado. Nascemos aperfeiçoados em Cristo Jesus, porque foi Ele quem se sacrificou. Aí as pessoas ficam fazendo sacrifícios ineficazes, sacrifícios de tolo, que não vai fazer homem nenhum mudar. Amado, eu costumo dizer nas minhas pregações que não é através da minha oração, não é através da sua pregação, não é através da sua subida no monte, não é através da campanha, do propósito, de jejum que vai fazer alguém mudar. Pelo contrário, o que faz uma pessoa realmente mudar é o quê? Você está seguro de si e dizer: a partir de hoje eu serei diferente. A partir de hoje eu serei uma pessoa diferente. A partir de hoje eu vou mudar os meus hábitos, eu vou mudar a minha maneira de ser, vou mudar o meu comportamento. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu me drogava, eu não vou mais me drogar. Se eu me prostituía, eu não vou mais me prostituir. Se eu bebia demais, eu não vou mais beber. Isso se chama o quê? Opinião própria. Você ter autocontrole sobre si. Esses feitos só acontecem quando o homem ou a mulher quer. Isso não depende de campanha, não depende de oração, não depende de culto da família, não depende de nada dessas coisas. Simplesmente depende de você. Amém? Vamos lá no livro de Oséias, para a gente... Já estamos encerrando, amados irmãos. É porque é tão gratificante a gente falar das maravilhas de Deus sobre as nossas vidas, que a gente termina se adiantando aqui na hora, né? Mas Oséias capítulo 6, no versículo 6, nos diz: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Olha só, amado. Olha que palavra. Durma com essa palavra no seu coração. Deus diz: eu não quero o quê? Conhecimento. Eu só quero que vocês me conheçam. Simples, amado. Precisa de alguma coisa? Precisa fazer sacrifício? Não precisa.
O que você precisa é que Deus seja reconhecido aonde? Na sua vida. Amém? Este é o reconhecimento de Deus. E para nós encerrar, Hebreus no capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Vamos lá. Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. Amém? Vamos lá. Hebreus 7. Está aqui, capítulo. Amém. 18 e 19 para a gente encerrar. Então diz o versículo 18 do livro de Hebreus. A gente encerrar e você dormir feliz com esta reunião abençoada, onde você e eu aprendemos muitas coisas. Amém? Sim, o antigo sistema de sacerdócio, baseado no parentesco, foi cancelado, porque não deu resultado. Era fraco e inútil para salvar o povo. Olha só, amado. Aquela primeira aliança teve que ser cancelada porque era fraco e ineficaz. Não podia salvar a ninguém. Não podia salvar o povo. E o que acontece? Deus fez isso. Ele mudou a forma deste primeiro pacto. Então hoje nós vivemos em perfeita harmonia de vida. Amém? Versículo 19. Nunca tornou ninguém realmente justo para com Deus. Agora, porém, temos uma esperança muitíssimo melhor, pois Cristo nos torna aceitáveis a Deus e agora podemos aproximar-nos dele. Tá vendo, amado? Hoje nós podemos nos aproximar a Deus sem precisar de sacerdote nenhum, sem precisar que ninguém entre no Santo dos Santos, que você mesmo pode ir ao Santo dos Santos sem que ninguém vai intermediar por você. Amém? Como eu te falei no começo da live, se você ainda está nessa de pedir oração aos outros, de dizer que você sozinho não vai conseguir, desista desse pensamento e coloque na sua mente uma coisa: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo. Se você tem esse pensamento, você vai chegar lá. Todos os seus objetivos vão ser alcançados. Mas se você pensar diferente, as coisas vão ficar atrapalhadas. Amém? Lembre-se, todos nós somos, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não há como negar essas coisas. Você já nasceu abençoado com todas as sortes de bênção. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nascemos predestinados. Somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Em nós só há bênçãos. Amém? Então fiquem todos com Deus. Que o Espírito Santo de Deus, que assim nos deu sabedoria a mim e a você, encha você nesse final de domingo de todo amor, de toda graça, de toda alegria. Amém? Graça e paz. Eu sou José Ferreira e até domingo que vem, se assim Deus o permitir.